Hoje vamos revelar um dos mistérios espirituais que habitam em nós durante o sono profundo. Em um mundo onde tantos permanecem adormecidos espiritualmente, desconectados das profecias bíblicas e do chamado de Jesus Cristo, é crucial explorarmos as fronteiras da nossa consciência. Imaginem um oceano de almas envolto em sono, inconscientes da grandiosidade espiritual que as aguarda. É nesse cenário que começamos nossa busca pela verdade e pela iluminação. Hoje, desvendaremos os significados por trás das palavras de Apocalipse 3:20, onde Jesus bate a porta das nossas almas, oferecendo um relacionamento transformador para aqueles que o ouvem e abrem a porta. Não podemos ignorar as advertências expressas em Daniel 12:1, que nos fala de tempos de angústia e tribulação sem precedentes. Contudo, há uma promessa de salvação para aqueles cujos nomes estão escritos no livro divino. Esta é a nossa chamada à vigília espiritual, ao despertar para a realidade espiritual que se desdobra diante de nós. Ao longo deste vídeo, destacaremos a importância de permanecer vigilantes diante da vindoura tribulação, oferecendo a esperança e o escape providenciados por Deus. Preparem-se para uma jornada de reflexão, entendimento e, acima de tudo, despertar espiritual. Esta é a nossa busca pela verdade, e ela começa agora. Vamos juntos explorar as profundezas do despertar espiritual. Na busca pelo despertar espiritual, nos deparamos com a desconcertante realidade de milhões de almas adormecidas no plano espiritual. Como se envoltas em um profundo sono, essas consciências permanecem alheias às revelações divinas, desatentas ao chamado que ressoa além dos limites da matéria. Este adormecimento espiritual é como uma névoa densa que obscurece a visão da verdade. Ao permanecerem inconscientes das profecias bíblicas e do chamado de Jesus Cristo, essas almas enfrentam a privação espiritual, ignorando a vastidão do entendimento que os aguarda. Nosso propósito é desbravar esse reino de sonhos espirituais, despertando aqueles que ainda permanecem em letargia espiritual. Ao adentrarmos essa jornada, convidamos cada espectador a refletir sobre sua própria conexão espiritual e explorar as camadas mais profundas da consciência que podem ter sido esquecidas ou negligenciadas. Preparem-se para uma jornada de descobertas, pois agora mergulharemos mais fundo, desvendando os mistérios do sono espiritual e guiando aqueles que buscam despertar para uma nova compreensão de si mesmos e do divino. Este é o convite para transcender o adormecimento espiritual e abraçar a plenitude da verdade que aguarda ser revelada. A analogia entre o sono profundo e o adormecimento espiritual revela-se mais profunda do que imaginamos. Assim como no sono físico, onde mergulhamos em um estado de inconsciência temporária, muitos permanecem adormecidos espiritualmente, alheios às orientações divinas. Essa desconexão é como um véu que obscurece a compreensão das profecias bíblicas e do chamado de Jesus Cristo. Enquanto as Escrituras ecoam em mensagens de luz e sabedoria, essas almas adormecidas permanecem imersas na escuridão do desconhecido, perdendo a oportunidade de despertar para uma realidade espiritual mais profunda. A proposta é clara: assim como o sono profundo é passageiro, o adormecimento espiritual também pode ser transcendido. Convidamos vocês a refletirem sobre essa analogia, questionando se estão verdadeiramente despertos para a riqueza espiritual que permeia cada palavra das Sagradas Escrituras e cada chamado do Divino Mestre. A jornada continua, levando-nos a explorar as conexões entre o sono profundo e o adormecimento espiritual, desvendando a complexidade dessa realidade que muitas vezes passa despercebida. Abrace a oportunidade de despertar para uma compreensão mais profunda, pois o chamado divino ressoa além do véu do sono espiritual. Neste despertar espiritual, encontramos uma luz guia nas palavras de Apocalipse 3:20, onde Jesus nos convida de maneira íntima e pessoal. Ele bate a porta das nossas almas, clamando por nossa atenção e respondendo ao chamado silencioso que ecoa em cada coração. Ao compreendermos essa passagem bíblica, percebemos que o convite de Jesus vai além de uma simples visita. Ele busca um relacionamento profundo, uma conexão que transcende o tempo e o espaço. O ato de abrir a porta representa não apenas receptividade, mas a disposição de nos entregarmos a um relacionamento transformador com o divino. Este convite, que ecoa através das eras, é um chamado à comunhão, à compreensão do divino propósito que se desenrola diante de nós. Ao explorarmos a mensagem contida em Apocalipse 3:20, somos desafiados a refletir sobre nossa resposta a esse chamado divino. Estamos dispostos a abrir a porta das nossas almas e permitir que a luz da verdade ilumine cada recanto do nosso ser? Através dessa reflexão, damos passos significativos na jornada do despertar espiritual. Vamos além das palavras, buscando compreender o significado mais profundo do convite de Jesus e como ele molda nossa jornada espiritual. Este é o convite que ecoa eternamente, aguardando nossa resposta consciente e receptiva. Nosso despertar espiritual nos conduz agora ao profundo entendimento de Daniel 12:1, onde as Escrituras nos revelam um tempo de angústia e tribulação sem precedentes. Nesse cenário desafiador, emerge uma promessa de esperança para aqueles cujos nomes estão escritos no livro divino.
A angústia descrita não é apenas física, mas espiritual, um período de desafios que testarão a fé até seus limites. Contudo, para aqueles que estão registrados no livro de Deus, há uma promessa inabalável de salvação. Este é um chamado à confiança e fidelidade, mesmo nos momentos mais sombrios da jornada espiritual. A mensagem de Daniel 12:1 ressoa como um farol, orientando-nos através das tempestades iminentes. Enquanto nos deparamos com as tribulações do mundo, somos lembrados de que a salvação não é apenas uma possibilidade distante, mas uma certeza para aqueles que têm seus nomes inscritos no livro divino. A profundidade dessas palavras nos desafia a questionar se nossos nomes estão inscritos no livro da vida espiritual. Em meio às incertezas do tempo de angústia, a promessa de salvação se torna uma âncora para a alma, guiando-nos na jornada do despertar espiritual. Vamos, então, contemplar a significância dessa promessa divina em nossas vidas e no contexto do despertar espiritual que buscamos. A jornada do despertar espiritual nos leva agora a uma encruzilhada crucial, a ênfase na importância de estar vigilante diante da tribulação iminente. À medida que nos aproximamos do tempo de angústia previsto, a vigilância espiritual torna-se uma bússola essencial para navegar pelas tempestades que se aproximam. A chamada vigilância não é apenas um alerta, mas uma necessidade espiritual urgente. Estar vigilante significa não apenas reconhecer as provações que se aproximam, mas também estar preparado para enfrentá-las com fé inabalável. É um convite à consciência espiritual, à observação constante dos sinais divinos que orientam nosso caminho. Enquanto a tribulação se desenha no horizonte, a importância de permanecer vigilante ressoa como um eco constante nas Escrituras. Este é um chamado para despertarmos não apenas para a realidade espiritual, mas também para a prontidão espiritual diante dos desafios que se apresentam. Ao abraçarmos a vigilância espiritual, transcendemos a complacência e nos tornamos participantes ativos na jornada do despertar. Cada momento de alerta nos aproxima da compreensão profunda das verdades divinas, preparando-nos para enfrentar as tribulações com coragem e fé. A vigilância, portanto, não é apenas um estado de alerta, mas uma postura que define nossa jornada espiritual neste tempo crítico. Vamos, então, abraçar este chamado à vigilância com determinação e propósito enquanto continuamos nossa busca pelo despertar espiritual. Neste cenário de iminente tribulação, somos convocados a um chamado crucial à preparação espiritual. O chamado transcende a mera vigilância, é um convite à ação deliberada na busca do entendimento profundo das verdades espirituais que moldam nossa jornada. A preparação espiritual não é apenas uma medida de autopreservação, mas uma resposta consciente ao chamado divino. É o compromisso de aprimorar a compreensão das consequências espirituais que se desdobram diante de nós. Cada escolha, cada decisão molda não apenas o nosso destino individual, mas também ecoa nas dimensões espirituais. Ao nos prepararmos espiritualmente, ganhamos a sabedoria necessária para discernir as implicações de nossas ações. A compreensão das consequências espirituais nos guia na jornada, permitindo-nos trilhar um caminho de retidão e discernimento, mesmo nos momentos mais desafiadores. O chamado à preparação espiritual é uma oportunidade de moldarmos ativamente nosso destino espiritual, construindo alicerces sólidos que resistirão às tempestades iminentes. Este é um convite para transcender a passividade, para sermos arquitetos conscientes do nosso caminho espiritual diante das tribulações que se aproximam. A compreensão das consequências espirituais não apenas nos orienta, mas também nos empodera a enfrentar os desafios com resiliência e clareza de propósito. Vamos, então, abraçar este chamado à preparação espiritual com dedicação e discernimento, pois é fundamental na jornada do despertar espiritual que buscamos. Em meio às sombras das adversidades iminentes, emerge a luminosa abordagem da esperança oferecida por Deus. Esta é uma verdade fundamental que permeia as Escrituras Sagradas mesmo nas tempestades mais intensas. A luz da esperança divina brilha como um farol, guiando-nos através da escuridão. A esperança não é apenas uma ilusão passageira, mas um presente divino que se manifesta durante os períodos mais desafiadores. É a promessa de que, mesmo diante das tribulações, não estamos sozinhos. Deus nos oferece a força necessária para transcender as adversidades, transformando os momentos de desespero em oportunidades de crescimento espiritual. Ao abraçarmos a esperança divina, reconhecemos que as tribulações não são o fim, mas sim um capítulo na jornada do despertar espiritual. Cada desafio se torna uma oportunidade para fortalecer nossa fé, para nos aproximarmos ainda mais do divino, confiantes de que há um propósito mais elevado além das circunstâncias temporais. Este é o cerne da esperança que Deus oferece durante as adversidades. Uma esperança que não se baseia nas circunstâncias externas, mas sim na certeza da presença divina em meio às tempestades da vida. Vamos, então, abraçar esta esperança com confiança e fé, reconhecendo-a como um guia constante em nossa jornada espiritual. Ao explorarmos as profundezas da esperança divina, somos levados à fascinante ideia de escape providenciado por meio da fé e conexão espiritual.
Em meio às tribulações, surge a possibilidade não apenas de sobreviver, mas de transcender as limitações do mundo material. O escape, neste contexto, não é uma fuga covarde, mas sim uma jornada corajosa em direção à espiritualidade elevada. Através da fé, encontramos uma ponte que nos conecta a um plano superior, onde as adversidades terrenas se dissipam diante da presença divina. Esta é a promessa de um escape que não se baseia na evasão, mas sim na elevação espiritual. A conexão espiritual se torna a chave para desbloquear essa possibilidade de escape. É através do fortalecimento da nossa ligação com o divino que encontramos a força necessária para transcender as complexidades da vida terrena. Este é um convite para mergulhar nas profundezas da fé, permitindo que ela nos guie como uma luz guia em meio à escuridão. Nesta exploração do escape providenciado por meio da fé e conexão espiritual, somos desafiados a repensar a natureza das tribulações. Elas não são apenas obstáculos, mas oportunidades para alcançar um estado mais elevado de consciência espiritual. Assim, abracemos a ideia do escape não como uma fuga, mas como uma ascensão espiritual, impulsionada pela fé e nutrida pela conexão profunda com o divino. Num mergulho profundo nas águas do despertar espiritual, recapitulamos os pontos-chave que delinearam nossa jornada até aqui. Desde a conscientização do adormecimento espiritual até a promessa de esperança em meio às tribulações, cada fase dessa exploração revelou camadas mais profundas da nossa conexão com o divino. Iniciamos nossa jornada refletindo sobre a inconsciência espiritual que permeia muitas almas, adormecidas no plano espiritual. A analogia com o sono profundo nos conduziu à compreensão da desconexão das profecias bíblicas e do chamado de Jesus Cristo, revelando a importância de despertar para a verdade espiritual que aguarda. Da porta batida por Jesus em Apocalipse 3:20, mergulhamos na exploração do convite para um relacionamento íntimo e transformador. Daniel 12:1 ecoou como um alerta sobre o tempo de angústia, oferecendo a promessa de salvação para os inscritos no livro divino. A ênfase na vigilância espiritual nos preparou para enfrentar a tribulação iminente, enquanto o chamado à preparação espiritual nos instigou a compreender as consequências espirituais de nossas escolhas. Descobrimos a esperança divina que resplandece nas adversidades, assim como a possibilidade de escape providenciado por meio da fé e conexão espiritual. Ao recapitularmos esses pontos-chave, convidamos cada espectador a refletir sobre sua própria jornada espiritual. Que cada palavra ressoe como um eco que guia na busca contínua do despertar espiritual. Este é um convite para permanecer vigilante, preparado e conectado à esperança que transcende as tribulações, rumo a um despertar mais profundo. À medida que concluímos esta jornada pelo despertar espiritual, o convite para a reflexão e ação prática se torna preeminente. Não somos meros observadores, mas participantes ativos nesta busca contínua pela verdade espiritual. Refletir sobre as palavras compartilhadas, meditar sobre as escrituras abordadas e considerar a própria conexão espiritual são passos essenciais neste caminho. Convidamos cada um a questionar sua própria jornada espiritual, avaliar as portas que permanecem fechadas e discernir as respostas ao chamado divino. Além da reflexão, a ação prática é fundamental. A fé se manifesta não apenas em palavras, mas em escolhas diárias e atitudes que refletem o despertar espiritual. Este é o momento para incorporar os insights adquiridos, para nutrir a chama da conexão espiritual, e para buscar ativamente a sabedoria e o entendimento que a jornada espiritual demanda. Concluímos este capítulo, mas a jornada continua. Que cada coração seja impulsionado pela busca sincera do despertar espiritual, levando não apenas a reflexões profundas, mas também a transformações tangíveis em nossas vidas cotidianas. Que este seja um convite não apenas para ouvir, mas para agir, para que, juntos, possamos avançar em direção a um despertar mais profundo e significativo. Como encerramos esta etapa da nossa jornada espiritual, estendemos um convite para o compartilhamento e engajamento. Suas reflexões, experiências e descobertas são partes valiosas deste diálogo em constante evolução. Convidamos você a compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar desta exploração espiritual. Que essas palavras possam ressoar em corações que buscam compreender mais profundamente o chamado divino e despertar espiritual. O engajamento vai além do assistir. Que as discussões, questionamentos e experiências compartilhadas se tornem pontos de partida para uma comunidade conectada pelo desejo de crescimento espiritual. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros na jornada do despertar espiritual. Este é um convite para ampliarmos o alcance desta busca espiritual coletiva. Se cada um de nós contribuir com nossa luz, a escuridão espiritual pode ser dissipada. Que a nossa comunidade cresça em sabedoria, amor e compreensão. Agradecemos por fazer parte desta jornada. Que ela inspire não apenas a contemplação, mas ações significativas e transformadoras em direção a um despertar espiritual mais profundo e autêntico. Até a próxima etapa desta jornada espiritual coletiva.